Olá, boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde a você, assinantes da TCM. Mais uma vez estamos de volta aqui com o programa Espaço Amém. Eu sou o pastor Manuel França, pastor da Igreja Batista Palavra Viva, ali no Van Rosado. E também estou aqui colaborando aqui, ora como apresentador, ora como entrevistado aqui no programa Espaço Amém. Hoje nós vamos estar recebendo mais uma vez o reverendo Ian Guedes, da Igreja Presbiteriana Central. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina da revelação, né? Sobre o Deus que se revela, como esse Deus se revela. O reverendo vai estar falando aqui sobre isso. Mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a Ele a direção, pedir a Ele proteção, em especial para o nosso Rio Grande do Norte, que está passando por um momento de tensão, por um momento de dificuldade. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, ó Senhor, agradecidos por mais uma semana. Agradecidos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Agradecidos pela vida do pastor, do reverendo Ian, que está aqui conosco, pela sua família, pela igreja que pastoreia, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa cuidar de cada um. Te agradeço também, Senhor, por cada um dos que estão em casa, acompanhando esse programa, seja hoje, seja nos outros programas em que eles vão ser reprisados. Enfim, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Eu também te peço, ó Deus, pelo nosso Brasil, te peço pelo nosso Rio Grande do Norte, que está sofrendo, ó Pai, essas ondas aí de ataques, ó Deus, que as autoridades competentes, junto com a Tua mão, com o Teu poder, possa resolver isso, ó Deus. Que tudo isso possa parar e nós possamos voltar à normalidade. Aqueles que estão dando prejuízo, ó Deus, possam pagar, ó Deus. Haja com justiça, Senhor. Pai querido, te pedimos pela nossa cidade, te pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Obrigado, meu Pai, por tudo. Assim eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Ian, obrigado por estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. O que tem a dizer aí nas suas palavras iniciais? Muito obrigado, pastor Manuel França. Obrigado você que assiste o canal TCM, especialmente o programa Espaço Amém, que tem acompanhado. Para mim é uma honra retornar aqui, acredito que é a terceira ou a quarta vez que estou participando do programa e sempre tratando da palavra de Deus, das escrituras e da importância dela para a nossa vida, né? Deus tem me dado a graça de pastorear efetivamente a Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, ali na rua Felipe Camarão, 711, e somos recém-chegados à cidade de Mossoró, temos sido bem acolhidos para a glória do nosso Deus, e o pastor Manuel França tem se tornado um amigo, parceiro ministerial, participante da AMEN, né, que é a Associação dos Ministros Evangélicos de Mossoró, onde eu tenho recebido esse acolhimento e a oportunidade de participar de programas como o Espaço Amém, esse programa do canal TCM. Então, que Deus nos abençoe e que seja um excelente programa nesse dia. Reverendo, antes da gente entrar no nosso assunto, como é que estão os cultos? Como é que está a agenda de programação de atividades? E aproveita e já convida o pessoal para estar lá, participando dos cultos lá na Presbiteriana. Tem no domingo, tem na quarta, como é que está a agenda de cultos lá? A nossa programação lá começa na terça-feira, reunião de oração às 7h30. Na quinta-feira nós temos reunião de doutrina também às 7h30 e no mesmo horário nós temos uma programação para as crianças. Nós chamamos de UCP, União de Crianças Presbiterianas. É um trabalho de estudo da palavra com as crianças da nossa igreja, mas certamente recebe você, visitante, você que queira participar dessa programação. Então, na quinta-feira à noite a gente tem esse espaço tanto para os adultos quanto para as crianças. No domingo é o nosso carro forte, né, o nosso carro-chefe ali. Nós começamos às 9 horas da manhã, um culto matutino abençoado. Às 10 horas, a escola dominical com divisão de classes para adultos, para jovens, adolescentes, crianças, separado por faixa etária de idade, com os professores capacitados, um departamento infantil bem estruturado, pronto para acolher toda a sua família. E às 18 horas da noite, nós temos nosso culto noturno. Então, são 2 cultos no domingo, um às 9 da manhã, um às 18 horas da noite, culto ao Senhor em horários diferentes para que você não tenha desculpa de dizer assim, eu não tenho horário para ir para a igreja. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, você tem a oportunidade de participar. Além de outras programações de departamentos e sociedades da igreja, mas são horários diversos. Os nossos horários fixos da semana são dessas programações que acabamos de dizer. Terça, quinta,
domingo de manhã e domingo à noite. Reverendo, estão transmitindo pelo YouTube? Como é que está? Tem a transmissão dos cultos? Nós temos a gravação da pregação. Então, se você quiser entrar lá no canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, você vai encontrar lá as nossas pregações. Existem série de exposições em temas, em livros da Bíblia, né? Nós estamos trabalhando uma série de pregações expositivas, versículo a versículo no Evangelho de Mateus. É como nós trabalhamos a pregação, né? Sempre versículo a versículo, cobrindo ali o livro como um todo. Lá no YouTube você vai encontrar, nós temos o Instagram também. Inclusive, queria anunciar aqui, pastor Manuel França, o meu Instagram pessoal, que eu estou retornando, é um Instagram que eu uso com a finalidade ministerial, pastoral. Meu nome é Ian, com Y, então eu coloquei o Instagram @pastoreando. Eu sempre coloco lá stories, caixinha de perguntas, você pode interagir lá, @pastor Ian, YANDO, pastoreando, né? @pastoreando, você consegue encontrar o nosso Instagram e interagir conosco lá pela rede social. Ok, que bom. Então tá aí as programações, os cultos, né? Eu não gosto nem de chamar programação, gosto de chamar atividades, né? Mas tá aí os cultos, você tá mais do que convidado para estar lá, para ouvir a palavra de Deus, para participar desse momento lá na Igreja Presbiteriana Central, ali na Felipe Camarão, né? Reverendo, entrando no nosso assunto, como os cristãos veem a questão da revelação? Lembrando a você que o nosso assunto hoje é a doutrina da revelação. E a primeira pergunta é, como os cristãos veem a questão da revelação? Pastor, existe muita confusão em torno desse tema, né? Quando a gente fala de revelação, logo alguém pensa assim, do que se trata, né? O que se está falando? Será que está falando de um profeta que vai falar sobre o futuro, que vai descrever o que vai acontecer na minha vida? Na verdade, a doutrina da revelação, como se desenvolveu historicamente ao longo da fé cristã, dos 2000 anos de desenvolvimento da teologia, ela trata de resolver um problema que se deu em decorrência do pecado. O que acontece, pastor Manuel, é que Deus é espírito. Deus não é visível aos olhos. Deus é um Deus soberano, Ele é o criador de todas as coisas, mas Ele não é matéria. De maneira que, por causa do pecado, que fez com que os nossos espíritos morressem, né? A alma nossa está morta nos delitos e pecados, nós só conseguimos interagir com o ambiente se há ali algo material para nós interagirmos com aquilo. Então a gente consegue interagir um com os outros através do que é chamado de os órgãos dos sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, enfim, os órgãos dos sentidos como você conhece. Mas Deus não é matéria. Deus não é possível ver Deus no sentido como nós vemos as coisas, ouvir Deus falar, a menos que Deus decida na sua soberania se manifestar. E é isso que nós como cristãos defendemos. Deus decidiu soberanamente, uma decisão espontânea dele, se revelar. Ele decidiu se manifestar a nós, de maneira que aquilo que se pode conhecer de Deus está manifesto pela revelação divina. Aí o que nós devemos perguntar é, quais são os modos como Deus se revela? Essa é a pergunta que vem imediatamente e a gente vai tratar um pouco sobre isso, mas introdutoriamente nós queremos dizer que como cristãos, né, a igreja cristã, ela defende aquilo que nós chamamos de a revelação de Deus, né? Quando falamos da doutrina da revelação, não estamos falando de alguém que pode revelar o seu futuro necessariamente, de um profeta, ou de revelação nesse sentido mais específico, né, no que se refere a futuro, mas Deus se revelando, né? De onde vem o conhecimento de Deus? Como que a gente pode estudar sobre Deus? Bem, a gente só pode estudar sobre Deus porque Deus decidiu se revelar. E nós defendemos que a fé cristã é a fé da revelação. Nós acreditamos em formas diversas de revelação. Eu já adianto que uma dessas formas é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Ela é a revelação de Deus e através das Escrituras, através da Bíblia, nós
aprendemos sobre Deus porque Ele decidiu se revelar e deixou a sua revelação registrada nas Sagradas Escrituras. Que maravilha, o nosso Deus se tornou conhecido, né? Ele se apresentou, ele se manifestou, e é isso que o reverendo vai tratar até o finalzinho aí do nosso programa, né? Nesse primeiro bloco eu quero mandar um alô, um abraço todo especial para o irmão Salles, a sua esposa, a irmã Sebastiana, para Serginho, né? Para Celi, ali no Van Rosado, na primeira etapa. Eles, falando com eles hoje, eles falaram, vamos estar acompanhando, né? Então, muito obrigado a essa família aí, todos aí servos do Senhor, que Deus abençoe grandemente, muito obrigado mesmo. Pastor Ferreira esteve aqui conosco esses dias, obrigado por nos acompanhar, certo? Deus abençoe grandemente aí a sua vida, Deus cuide aí de cada um de vocês, tá bom? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já já nós voltaremos. Ok, nós estamos voltando aqui com o nosso programa Espaço Amém, nosso segundo bloco. Quero mandar um abraço aí para o pastor Samuel, lá em São Paulo, reverendo Samuel, né? Falando com ele esses dias aí. Deus abençoe ele, toda a família. Vai ser pai de novo? De novo. Né? Deus abençoe reverendo e toda a família. Pastor Marco Limeira, aqui da Primeira Igreja Batista também. Sou seu ministério. Pastor Alaná, da Segunda Igreja. Todos os colegas, pastores, líderes, diáconos, Deus abençoe a vocês grandemente. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico? Depois do cântico a gente continua aqui com o nosso bate-papo com o reverendo Ian Guedes.
Indo louvor ali com os irmãos da Igreja Batista, Palavra Viva, que você também possa engrandecer, exaltar e glorificar a Deus em sua vida, tá bom? Reverendo, nós temos algum poder de fazer a revelação de Deus a nós ser mais forte? Nós temos algum poder sobre isso? Veja, como eu falei, o homem ele está limitado pelos órgãos dos sentidos. E depois do pecado, depois da queda de Adão e Eva, nós não temos livre acesso a Deus, a não ser através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus é a maior revelação de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, o autor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a revelação máxima de Deus. Certa vez, Jesus falou a Filipe, o apóstolo: quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a plena manifestação de Deus. É por isso que, através dele, nós teremos um livre acesso a Deus. Apenas através da revelação maravilhosa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sem a revelação de Deus, de maneira nenhuma, nós teríamos em nós mesmos poder para chegar mais próximo de Deus. A gente falou no bloco anterior que essa questão da doutrina da revelação, muitas vezes ela causa um certo estranhamento, né? O que é exatamente se revelar? E é importante a gente dizer aqui que a revelação é uma automanifestação de Deus, não é algo que está sob o nosso controle. Revelar significa simplesmente tirar o véu. É Deus trazendo à luz, né, se manifestando para aqueles que outrora ele estava de alguma forma oculto, né? De alguma forma ele não havia se revelado, ele não havia se manifestado de maneira mais plena. Então, por exemplo, a revelação de Deus que está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, trata-se de Deus tirando o véu para que as verdades eternas que ele deseja comunicar ao seu povo se manifestem através da palavra de Deus e sejam preservadas ao longo dos séculos, como assim foram as Sagradas Escrituras, foram preservadas para a edificação da igreja, para o fortalecimento dos cristãos ao longo dos séculos. Veja só, irmão, estou me sentindo aqui numa aula de teologia sistemática num seminário, viu? Isso é o conhecimento de Deus puro e simples, né, como está na palavra. Isso é estudar, abrir a Bíblia e estudar. É conhecer a Deus, é ver esse Deus se revelando, é ver esse Deus que é misericordioso, cheio de graça, vindo ao nosso encontro, vindo se manifestando, né, se apresentando, se tornando conhecido, porque não tem praticamente outro meio, não tem outro meio de você conhecer. O reverendo contou, Jesus é uma revelação, é uma maneira de Deus se manifestar. Foi o meu eficaz aí dele se apresentar. Reverendo, podemos conhecer a Deus por meio da especulação? Pastor, a principal forma, as duas principais formas de Deus se manifestar estão registradas no Salmo de número 19. Se você tem uma Bíblia em casa, abra esse Salmo, dá uma lida nele, acompanhe ele juntamente comigo. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, Deus ele se revela através dos céus, através do firmamento. O verso 3 diz assim: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Veja que interessante, a criação revela a existência de um Deus. Mas o que exatamente a criação revela? Bem, a criação manifesta que há um Criador. Se há algo ao invés de nada, se há vida ao invés de morte, se há um sistema inteligente que existe, que se manifesta, que a gente contempla todos os dias, isso manifesta, isso revela que existe um Criador. É exatamente isso que o Salmo 19 está nos ensinando nesses primeiros versículos aqui. Apenas ao observar a criação, apenas ao olhar
as coisas que Deus criou, o céu, o sol, as estrelas, os astros, o planeta Terra, as marés, a vida animal, a vida humana. Só em observar essas coisas, eu já consigo perceber algumas coisas sobre o Criador. Veja, se você encontrasse uma carta e você não soubesse de quem é essa carta, provavelmente você iria ali estudar algumas características da carta. Qual é a letra, que papel foi utilizado, foi lápis ou foi caneta? Parece um rabisco ou parece a escrita de alguém que tem um pouco de experiência já? Quando eu vejo uma obra de arte, eu sei que por trás dessa obra de arte existe um artista, existe uma mente pensante, inteligente por trás que produziu aquilo. Da mesma forma, quando a gente olha para a criação de todas as coisas, apenas o fato de existir a criação ao invés de nada nos revela que existe um Criador. Mas o Salmo 19 ele é muito completo e ele vai além, ele fala não apenas dessa revelação da criação, mas também de uma revelação específica. Logo depois de falar sobre a criação como revelação, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e fala sobre a Bíblia como sendo também uma criação. Então, falando sobre especulação em poucas palavras, eu diria o seguinte: é possível especular. Agora, a especulação, ela não pode chegar a um conhecimento seguro da palavra de Deus. Como que você vai ter certeza de que aquilo é a verdade de Deus? Pelas Escrituras, você tem uma fonte segura de revelação acerca de quem Deus é. Isso. Se o reverendo precisar, ele retoma esse argumento no próximo bloco. Nós vamos aí por mais um intervalo e já voltaremos. Olá, meus queridos e queridas, estamos de volta, mandando um abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando em todos os lugares onde a TCM chega: Tibau, Pau dos Ferros, Governador, Ipanema, Açu, Campo Grande, Felipe Guerra, Caraúbas, Apudi, onde a TCM chega fisicamente, além das redes sociais. Um abraço todo especial. Deus abençoe vocês grandemente. A irmã Francisca, seu Pedro, né, irmã Maria José, sempre acompanhando aí o nosso programa. A gente manda aí um abraço. Deus abençoe a vocês grandemente, tá bom? Lembrando a você que esse programa nas quintas-feiras ele é ao vivo, às 17 horas. No domingo, 15 horas, 15h30, tem uma reprise. Na segunda, às 2 da madrugada, às 2 da manhã, tem outra reprise, outra reapresentação, né? Além dos meios de comunicação aí das mídias, que você pode acompanhar o programa Espaço Amém, que de hoje está falando sobre a doutrina da revelação, e o pastor reverendo Ian Guedes está aqui. Reverendo, qual a maneira pela qual Deus se revelou? E outra coisa, se precisar enfatizar um pouquinho a questão da especulação, fique à vontade. Tá bom, pastor. Deus se revelou de diferentes maneiras ao longo da história, né? O primeiro modo da revelação, como nós estávamos falando nos blocos anteriores, é aquilo que nós chamamos de a revelação geral de Deus. É a revelação de Deus através da criação. Salmo 19 é um exemplo de passagem das Escrituras que nos ensinam que, através da observação daquilo que é natural, daquilo que foi criado por Deus, da criação, a observação da criação, nós já aprendemos algumas coisas sobre Deus, né? O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então, quando a gente olha para o céu, para o firmamento, para os astros, para as coisas da terra, a gente percebe que existe um Deus criador de todas as coisas. E por mais que não haja linguagem, mas nós contemplamos a beleza do Criador através da criação. Mas Deus, ele não nos deixou apenas com essa revelação geral. Ele decidiu nos dar aquilo que nós chamamos de a revelação especial de Deus, que é Deus falando a um público específico, o seu povo, né, através de um meio específico, que foram os santos profetas e apóstolos que ele levantou ao longo da história para escreverem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas.
Então, a Bíblia é um livro, a gente chama na teologia de um livro teantrópico. É teo, porque é divino, e antrópico, porque é humano. É um livro divino e humano. Em que medida, pastor? É um livro divino e humano. Ele é divino porque Deus que inspirou e porque há aqui uma mensagem divina. E ele é humano apenas no sentido de que Deus usou homens santos, movido pelo Espírito Santo, para escrever o que está aqui. É por isso que nós falamos da lei de Moisés, dos salmos de Davi, das cartas de Paulo, porque Deus usou essas personalidades para revelar a sua vontade de maneira específica, especial, inerrante e infalível. Então, ainda que a criação revele coisas sobre Deus, não revela de maneira inerrante e infalível. A gente até pode especular coisas sobre Deus. A filosofia fez isso ao longo da história, né? Pensando sobre como Deus seria, se Deus seria bom, se ele seria mau, como pode... Muita gente da filosofia gosta de trazer aquela pergunta, né? Como que um Deus pode ser todo-poderoso e mesmo assim existir mal no mundo, né? Qual é a razão da existência do mal na humanidade? Questão que foi respondida já desde o século IV por um teólogo conhecido como Santo Agostinho, né? Mas que até hoje ainda é reproduzida pelos filósofos. Então, essa especulação existe. A questão é que essa especulação não traz um conhecimento seguro da palavra de Deus, da verdade eterna de Deus. A Bíblia, sim, é um conhecimento inerrante e infalível da palavra do nosso Deus. Deus se revelou de diferentes formas ao longo da história. Aos profetas, muitas vezes ele falava por sonhos, algumas vezes ele dava visões, outras vezes, como foi o caso de Moisés, ele falou de maneira audível, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, foram dados audivelmente e todo o povo de Israel, milhares de pessoas estavam ali ouvindo a voz de Deus, né? E testemunharam disso aos outros povos, de que ouviram audivelmente Deus trazendo os 10 mandamentos. Deus também se revelou escrevendo os 10 mandamentos em tábuas de pedra, né? Ele falou através de sonhos, de visões, como nós bem colocamos aqui, e de diversas outras formas. Os apóstolos viram o próprio Jesus fisicamente, humanamente, andando entre nós e trazendo os ensinos do Novo Testamento, os ensinos dos Evangelhos, conforme estão também registrados as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na Escritura Sagrada, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 20, versos 30 e 31, o evangelista João nos diz que Jesus ainda operou muitos outros milagres que não foram registrados, que não foram escritos. Mas esses que foram registrados e escritos, eles foram escritos para que tenhamos fé que Cristo é o Filho de Deus e assim possamos ter vida em seu nome. Ou seja, que através da fé possamos herdar a vida eterna no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa. Reverendo, o que é o ateísmo e o que é o agnosticismo? Pastor Manuel, o ateísmo é a negação, dentro dessa ideia de doutrina da revelação, é a negação de que haja alguma revelação de Deus, ou que seja possível adquirir conhecimento de Deus através das coisas que são criadas. Na verdade, eles negam a existência de Deus. O agnosticismo, ele vai dizer assim, não dá para saber se ele existe ou se ele não existe. Para nós cristãos, a gente se opõe ao ateísmo nesse sentido, porque para nós é muito evidente que Deus existe e que ele se revelou, não apenas nas Escrituras, não apenas no coração dos cristãos, né? Porque Deus fala aos nossos corações no sentido de a vocação eficaz. Um dia nós fomos chamados pela pregação do Evangelho da Palavra e esse chamamento eficaz, ele mudou a nossa vida.
A gente dá testemunho disso. Deus falou conosco de maneira íntima e pessoal e nos atraiu até Ele. Então, Ele fala através da criação de todas as coisas, Ele fala ao coração daqueles que são chamados eficazmente, mas Ele também fala através da Bíblia, que é a palavra de Deus, um livro maravilhoso, o livro mais lido do mundo, o livro mais vendido, mais lido, mais divulgado do mundo. Nenhum outro livro teve tantas cópias como a Bíblia Sagrada, teve tantas cópias como a palavra de Deus. E a razão desse livro ter se preservado ao longo dos séculos, ao longo da história, né? Um dos livros mais antigos que existe, ainda publicado hoje, ainda vendido hoje, com várias edições, é porque, de fato, estamos diante de uma palavra infalível, de uma palavra inerrante, toda poderosa para mudar as nossas vidas. E a gente acredita nisso e vê a nossa vida sendo transformada pela palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o ateísmo. Lá no Salmo 14, o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O ateísmo, quando a gente olha para tudo que Deus criou, os céus, a terra, o mar, e vê a complexidade da criação, a beleza da criação, a inteligência por trás de tudo aquilo que foi criado, negar a existência de Deus, conforme o que diz o Salmo 14, é insensatez, né? Diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Há um autor que eu gosto muito de ler ele, eu queria indicar aqui esse livro, Norman Geisler. Ele diz, pastor Manuel, não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele vai dizer que todo ateu é um homem de fé. Porque para você acreditar que Deus não existe e que tudo veio do acaso, do nada, você precisa ter muita fé. É um livro dele, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu indico muito esse livro do Norman Geisler. Isso. Reverendo, e o agnosticismo? O agnosticismo não é aí a negação final de que Deus não exista. Na verdade, o agnosticismo é o muro, né? É o meio termo. É alguém que diz assim, eu nem tenho como ter certeza de que ele existe, nem tenho como saber se ele não existe, né? Sobre esses, existiu um estudioso, um físico, né? Pascal, matemático também. Pascal, ele dizia mais ou menos assim: aposte na existência de Deus, porque se ele existir, você vai ter uma vida eterna com ele, você vai viver de maneira bem, você vai ter uma vida tranquila. Se ele não existir, você não perdeu nada, né? Então, Pascal, ele pensava dessa forma. A gente já não pensa exatamente assim como Pascal. Mas o ponto é, a negação da existência, ou a dúvida com relação à existência de Deus, é justamente a falta de fé. É a falta de fé em Deus, a falta de fé no sobrenatural, mas a fé naquilo que é material, naquilo que é visível. A gente vive numa sociedade extremamente materialista, que hipervaloriza os recursos, hipervaloriza aquilo que é visível. Se não está diante de nós, não existe. Normalmente a gente pensa dessa forma. Se não tem uma poupança que possa ali preservar o meu futuro, então eu não estou seguro, porque não há provisão para a minha vida. Então é mais ou menos isso que as pessoas pensam com relação à existência de Deus. Interessante. Um professor meu diz assim, olha, eu sou agnóstico, agora é o seguinte, Deus existe ou não existe, eu não sei. Eu sei que eu não creio nele, eu sou agnóstico. Se ele existir, eu não sei, mas eu não creio nele. Nós vamos para o nosso último intervalo e contamos com você no nosso próximo bloco. Valeu. Ok, estamos de volta aí para o nosso último bloco e também agradecendo a você por nos acompanhar até aqui, né? A sua participação sempre nos honra muito, né? E eu deixo aqui o nosso agradecimento. Reverendo, o que é a revelação geral? Pastor Manuel, meu querido ouvinte, aquele que nos assiste, a gente falou que a revelação geral é aquela revelação que se manifesta no céu, na criação de todas as coisas, né? E a questão que devemos fazer é o que a revelação geral
ela nos traz, né? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11, começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que Paulo está dizendo é que algumas coisas Deus manifestou aos homens que continuam vivendo uma vida de perversidade, uma vida de injustiça, mesmo tendo uma revelação clara e evidente de Deus através da criação, das coisas que foram criadas. E o verso 20 continua do capítulo de Romanos dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, o argumento de Paulo é: através da criação, através das coisas que foram criadas, eu consigo perceber a existência de um Deus, né? Os atributos eternos de Deus. Que atributos eternos são esses mencionados pelo texto, né? A sua divindade, o seu poder. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Poderíamos mencionar também a inteligência de Deus, né? A sua onisciência, a sua sabedoria completa, né? Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus todo sábio, todo conhecedor de todas as coisas. Ele é um Deus também onipresente, porque se ele criou o tempo e o espaço, ele não está limitado a isso que ele mesmo criou. Por isso que nós dizemos que ele é eterno com relação ao tempo, que ele é onipresente com relação ao espaço, ele é onipotente com relação às coisas que foram criadas, ele pode todas as coisas porque ele criou tudo. Ele é onisciente porque tudo veio dele, então ele conhece tudo que proveio do seu poder eterno, da sua sabedoria eterna, completa e plena, né? Então todos os atributos de Deus, eles se manifestam quando apenas nós observamos a criação. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: é por isso que a humanidade é indesculpável. Ninguém vai poder dizer assim no dia do juízo final: eu não sabia da existência de um Deus. Você, ainda que sabendo dentro de si da existência de Deus, decidiu negá-lo. De alguma forma, manteve-se na injustiça, se manteve no erro, no engano, não procurou a verdade de Deus, mesmo percebendo a existência de um Criador, apenas ao contemplar a natureza. E quanto mais você é responsável pela sua vida, pelos seus caminhos e pelas suas decisões, agora que você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, agora que você não apenas sabe da revelação geral de todas as coisas através da criação, mas você também recebeu o ensino da revelação especial da palavra de Deus. Essa palavra, ela muda a nossa mente, ela transforma o nosso coração. Se você deseja ser transformado pela palavra de Deus, procure uma igreja séria, procure uma igreja bíblica, uma igreja que estuda a Bíblia, versículo por versículo, que trabalha com discipulado, que trabalha com o ensino da palavra. Não procure igrejas que estão preocupadas apenas com aparência ou com qualquer outra coisa que não seja a centralidade da palavra de Deus, da Bíblia, a revelação máxima. O que a gente ensina não é o que a gente pensa, o que a gente criou, não é o que vem do meu coração, não é o que vem da minha mente, mas o que vem da Escritura Sagrada, né? Então nós temos, graças a Deus, pastor Manuel França, aqui em Mossoró, igrejas bíblicas, igrejas saudáveis, que você pode procurar para se aprofundar mais no estudo e no ensino da palavra de Deus. Reverendo, qual a relação entre a sabedoria e o temor de Deus? A Bíblia diz em diversas passagens, no livro dos Salmos, também no livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso nos ensina é que a verdadeira sabedoria, ela se manifesta na vida daqueles que são tementes a Deus. Muitas vezes a gente busca sabedoria no mundo, lições de sabedoria. A gente acha que a sabedoria está relacionada aos muitos anos de vida, e certamente a experiência
os anos vividos, elas podem nos trazer informações valiosas. Podemos evitar alguns erros, mas a verdadeira, profunda, completa e infalível sabedoria só será alcançada se nós formos tementes a Deus. Porque é através da palavra de Deus, que é o princípio da sabedoria, que nós encontraremos uma vida sábia. A Bíblia diz que um grande rei do passado, chamado Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E Salomão, ele recebeu a sua sabedoria de Deus quando ele orou pedindo a Deus sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria para viver o aqui e o agora. Sabedoria é uma coisa muito prática. Ela fala sobre os nossos casamentos, as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos com o próximo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Através desse temor, você pode encontrar sabedoria na sua vida. Essa é a minha mensagem final para você. Que Deus te abençoe, te encha de sabedoria divina. Sabedoria essa que só pode ser encontrada através da palavra de Deus. Então, cuide de procurar uma igreja bíblica e de estudar a palavra de Deus para a sua edificação, para o seu fortalecimento. Que Deus te abençoe. Obrigado, reverendo. E quero lembrar vocês, pastores, todo último sábado, lá na Igreja Batista Palavra Viva, temos ali a reunião dos pastores e um café da manhã. Sábado, dia 25, né, ali na Igreja Batista Palavra Viva, às 8h30 da manhã, vamos estar lá. Você, pastor de Mossoró, chega lá para a gente orar junto, para a gente fazer uma mentoria, para a gente acompanhar, para a gente estar junto aí. Eu preciso de você, pastor. Pastor também precisa de ser pastoreado. Nós também precisamos ser cuidados, tá bom? Reverendo, obrigado mais uma vez. Que possa voltar sempre aqui conosco, estar sempre aí nos ajudando. Tem as suas despedidas aí, tem as considerações finais? Sim, que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 7h30, ali na rua Felipe Camarão, 711, bairro 12 Anos, na Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, eu estarei falando sobre doutrinas bíblicas. Então, se você tem a intenção de estudar esse tema, apareça lá hoje à noite, 7h30, na Igreja Presbiteriana Central de Mossoró. Que Deus abençoe. Obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. E